Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje eu vou falar sobre a Pets. Sim, uma small cap que subiu bastante ontem, assim como o setor educacional. Então minha opção de Dux dobrou quase de valor, coisa maluca. Já até mandei a mensagem pro Jim para ele me explicar um pouquinho qual grega eu posso seguir para entender essa supervalorização de uma opção, mesmo que o meu break-even esteja longe ainda. Opção longa da Edux. Pessoal, esse papo que eu estou falando para vocês aqui é para ficar de olho em small caps. Esse é o assunto de hoje, com a protagonista única e exclusiva sendo a Pets. Tá? Então a gente vai entrar pelos fundamentos da Pets, vai também falar sobre os seus resultados, como que a empresa faz dinheiro, como é que está o crescimento de lojas e lá no final tem o preço-alvo da Pets 3, via análise técnica futurológica, porque ela bateu em um dos nossos pontos, está respirando até que bem desde então a gente vai prestar contas. E vocês estão vendo aí, pessoal, a minha fotinha bonitinha, meio que de perfil aí, porque ontem, dia 31 de janeiro, comecei uma carteira anual de dividendos. Então vou deixar na descrição e no card aqui para vocês a live, onde eu compro os ativos dessa carteira, 5 ativos, né, lá com parceria com o CDI, tá? E comecei a carteira com quinhentão. Todos os meses terá vídeo lá na plataforma do CDI. Confiram, pessoal, o link na descrição. Bom, vamos lá, disclaimer na telinha, vamos ver como que a Pets faz dinheiro. Quem não conhece a Pets, animaizinhos aí, de certa maneira todos nós temos pelo menos um. Eu acho que eu não conheço, não tenho mais amigo ou amiga que não tenha um pet. Ou às vezes é imaginário também, mas que seja. Pessoal, Pets, pessoal, vai ter lojas e hospitais, basicamente isso. Então a gente vai ter que ficar sempre conectado. IPO recente, eu não invisto em IPO, mas eu já tradei Pets. E já postei aqui, inclusive, no canal, o trade, tá? A 2000 e bolinha, quando ela fez o seu IPO. Então, o que nós vamos ter que conectar aqui com a Pets? Como é que ela está crescendo? Aonde estão as suas lojas? Então, já entro aqui no site do RI, ela tem a composição de suas lojas espalhadas pelo Brasil e o RI é bem caprichoso, viu? A Pets tem um RI bem amigável, tá? Assim como um pet é. Tá? Então, cada estado bonitinho aqui vai ter, quando você passa o mouse em cima, né, vai falar ali quantos hospitais ela tem, quantas lojas ela tem. Tá? Então, vai do Maranhão, Piauí, Mato Grosso, tem 3 lojas e 1 hospital. São Paulo, aqui tem 109 lojas, inclusive recentemente abriu em Jundiaí, tá? Ali no trevo da Avenida Jundiaí, quem conhece, tá? Próximo do Covabra, o mercado ali. Então, tem uma Pets que, se não me engano, fica logo em seguida geminado ali com o hipermercado, ou melhor, né, o Hortifruti Oba. Tá? Então, a Pets fez ali junto com o Oba, fez uma lojinha, então bem interessante. Jundiaí tem uma Cobasi e tem uma Pets, né? A Cobasi é um pouquinho maior ainda, então a concorrente está ganhando de capital fechado por hora aqui na minha cidade de Jundiaí, tá? Mas em São Paulo, só para vocês terem uma noção, são 109 lojas e 5 hospitais, tá? A gente vai aqui para o Paraná, são 10 lojas, Rio Grande do Sul 12, Santa Catarina 8 e 1 hospital, tá? Então é importante vocês conhecerem Pets, espaço RI no Google, vocês chegam a esse site e dá para clicar em nossas lojas para ver o crescimento, tá? E cada modelinho de loja e hospital é sempre bom vocês visitarem, né? Fisicamente, principalmente se forem de São Paulo, mas se não for de São Paulo, procurem aí o próprio RI, eles passam vídeo para vocês olhando, né, filmando as lojas, bem interessante, tá? E o crescimento, pessoal, foi bacana. No IPO, quem que aportou? Tá? A Pets, aqui vou dar destaque então para o CEO que está lá com 26%, ele que recentemente até diluiu um pouquinho sua participação e trouxe um certo estresse no mercado, mas eu assisti e ouvi um podcast com ele. Se eu não me engano, esse podcast foi no Stock Pickers e me pareceu ser um baita de gente boa, né? Começou ali na Marginal Tietê, com algo que não era de pet, né? Uma outra loja na Marginal Tietê que não era relacionada a pet, e enfim, quebrou e reabriu algumas vezes. Então esse cara realmente sabe empreender. Hoje, né, tá maduro aqui o Sérgio Zimmermann, tá? Mas quem que tá lá junto com ele, né? Essa Wasatch Advisors, tá? Ou Wasatch Advisor, me perdoem a pronúncia, 5,49, Oceana Investimentos com 5, Nave Capital, Atmos Capital. Por que eu estou dando destaque aqui, pessoal? Porque são vários capital, tá? E vários investimentos e advisor, ou seja, não tem só um fundo, tá? Isso é legal. E ponto 2, o dono tá lá. Tá? Ele tá lá, Sérgio Zimmermann tá lá. Então, assim, a Pets eu sou fã, vinha falando para vocês que ia sair a cisão Pets, e, poxa, agora me foge mais um ou outro IPO aí que realmente eu tinha interesse em investir para longo prazo. A Pets eu ainda tenho, tá?
E aos preços atuais, pessoal, vou falar na análise técnica já já, interessante, tá? Mas tenho regras aí meio estilo Baster, tá? Que, pô, depois de 5 anos só que eu vou olhar para a loja ali e ver se nenhum concorrente vai existir, para saber ter um pouquinho mais de certeza, né? Se não é uma América Online aqui, né? A pioneira, depois vem Cobasi, um monte de empresa, e esse setor se torna super competitivo. Por que eu digo isso, pessoal? Porque o varejo pet, ele não muda muito, tá? Em relação ao e-commerce. Tá? É a mesma competição, são quase que as mesmas barreiras, tá, de entrada. A diferença, tá, é que o mercado pet ainda tem, né, essa necessidade de ir à loja física. Então, talvez dentro das 5 forças de Porter, lá, a barreira de entrada para uma Magalu é menor do que a barreira de entrada de concorrência, né, para uma Pets, para uma Cobasi, que não tem capital aberto ainda, porque eles têm loja física e as pessoas vão na loja física. Tá? Então, se vocês visitarem uma Cobasi ou uma Pets, vocês vão ver um fluxo grande de pessoas ali. Seja porque tem serviços essenciais dentro dessas lojas. E aí, o interessante, os hospitais. Tá? Tem ali um hospital, tem um farmaco, tem várias coisas que comprar pela internet ainda não é viável, ou a pessoa, e nós, seres humanos como um todo, né, temos ainda uma cultura de levar o pet, né, de mostrar, de ver, de analisar. Então, assim, esse mercado de varejo ele é um pouco mais protegido do que o mercado de varejo, por exemplo, como uma Casas Bahia, como uma Ponto Frio, como a Magalu, etc. Tá? Então eu gosto mais desse setor do que de Magalu. Mas ainda assim, a gente vai olhar nos fundamentos já, não é um setor de margens exuberantes. Então tem que saber que a margem é pequena e, bem, por enquanto, a Pets está num cenário de oceano azul na bolsa, porque não tem nenhuma outra de capital aberto. Ela está abocanhando algumas marcas importantes, né? A Z-Dog acho que foi a mais bacana de todas. Canseiro de Ser Gato também acaba sendo interessante. Está no mercado de informação e conteúdo, então ela produz conteúdo, produz informação, uma empresa que está conectada aí com o digital, tá? Mas tem que saber, o setor como um todo, tá? Não é tão protegido assim. O que acaba sendo são os serviços efetuados dentro das lojas e os hospitais, que aí sim são coisas que a barreira de entrada é grande. Para você construir um hospital pet, né, não é brincadeira. Tem uma certa barreira. A localização importa. Tem várias coisas ali que são importantes. O real estate, né, o imóvel, importa bastante. Então aqui, quero só terminar essa parte da Pets dizendo, olha, a barreira dela é um pouquinho maior do que um e-commerce normal. Tá? Bom, a empresa está crescendo, pessoal. No último release, e aqui eu trago para vocês e posso sumir daqui, tá? A gente vê que a empresa tem lojas Pets 200 unidades, com 13 inaugurações, 47 nos últimos 12 meses. Então a empresa ainda está crescendo, não é de se esperar dividendo. Então você, IPO recente, capitalizou para crescer, está implementando o seu projeto de crescimento. Quem segue mais a companhia há mais tempo, deixe nos comentários se ela está realmente seguindo à risca o que estava escrito lá no disclaimer aí na apresentação do IPO, ou se está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Tá? Mas a empresa está crescendo. Tá? A empresa com certeza está crescendo. Tá? E a consolidação da Z-Dog, né, que é uma boa marca, uma marca mais premium, né, que aumenta a margem dela, deu-se a consolidação de janeiro a setembro de 2022. Tá? Então, as aquisições, Z-Dog, Petix, aqui, tá? Estão todas sendo incorporadas no resultado, e quando eu pular para o resultado nos fundamentos ali, vocês vão ver que, apesar de ser varejo, ela está conseguindo se segurar, tá? Bem, beleza? Então, alguns destaques aqui que eu não vou focar nesse vídeo, pessoal, mas é uma empresa que, quando eu olho para a contabilidade aqui do site Fundamentei, e eu acho que é o principal, até melhor do que o próprio release, tá? O que eu vejo aqui? Um pouco de perda de eficiência. Tá? Em relação do terceiro tri para o segundo tri, a gente consegue ver isso. O que é perda de eficiência? Uma empresa que aumenta a receita, mas não põe para dentro. Não aumenta o EBITDA. Então, a operacional dela ficou menos lucrativo. Menos, o Barsi chama de perene. Tá? Por isso a gente vê margens aqui difíceis. Então, assim como o Magalu, assim como o Via, errou ali numa linha de crédito, errou ali num trimestre se alavancando, num financiamento. Pessoal, deu uma torcida de pé ali e já era. Tem que ficar de muleta. Tá? Então é um setor que, de novo, margens pequenininhas. Tá? Tem que saber, quer investir para longo prazo? Tem que saber aqui que a margem vai ser pequenininha. Tá?
E essa perda operacional aqui, ela conseguiu colocar 100 milhões, quase 100 milhões não, né? 60 milhões a mais aqui, praticamente, tá? E não conseguiu transformar isso em EBITDA. Beleza? Não conseguiu aqui colocar isso como EBITDA. Tá? E aí o lucro também veio um pouquinho mais fraco, mas vejam, pessoal, lucrativa em todo o período. Tá? Isso já coloca ela um pouquinho acima, ou bem acima, de uma varejista onde a concorrência está severa, como é Magalu, Via, Shopee, etc. Tá? Então, é só isso que a gente tem que ficar de olho. O caixa existe, capitalização é recente, o dono da empresa está com posição relevante, então não é uma empresa que, lancei o IPO e só para pôr dinheiro no bolso estou saindo fora. Não. O cara está lá, por mais que ele tenha diluído um pouco a sua posição, está lá, tá? Aí me parece ser um cara muito experiente. Pesquisem aí podcast com o CEO acho que foi no Primo Rico podcast, pessoal. Primo Rico, tá? Agora eu lembrei. Podcast do Primo Rico, PrimoCast, tá? Com o CEO da Pets. Uma empresa que perdeu um pouco de eficiência operacional, mas um setor difícil, tá? No valuation, também utilizando aqui o site do Fundamentei, vou dar um zoom para vocês. Deixa eu sair daqui de novo. Aqui nós temos um PVP de 1,7, então não está barata. Um EV receita de 1,5 dentro das varejistas é mais ou menos isso, até Magalu e Via vai até menor do que isso aqui. Um EV EBIT de 22, ou seja, não está barata, pessoal. Não está barata, tá? Ponto final. Um dividendinho chegou a distribuir um pouquinho de dividendo, então deu 0,3% nos últimos 12 meses. Margem líquida pequena, 2,3%. O seu investimento em relação à receita é controlado, então apesar do alto crescimento, pessoal, não é uma empresa que está se alavancando. Tá? Muito também porque tem uma boa capitalização do IPO, mas em relação à receita, o CAPEX é baixo, tá? Então não é um CAPEX violento de 25 mais ali, tá? ROIC de 6%. Aqui uma empresa que tem muita depreciação, né, em relação ao EBITDA. Veja como ela perdeu a eficiência operacional. Veja aqui só de custo contábil, né, só de depreciação e amortização, né? 57%, 58% do EBITDA, então é alto, tá? A dívida sobre patrimônio líquido também, aqui de 63%, representa ali ainda controlado. Certo, pessoal? Então, assim, nada demais para tirar aqui do valuation, também dos fundamentos, tem que ficar atento trimestre a trimestre, por enquanto ela está sozinha na bolsa. Esse é o principal risco da Pets, aparecer aí uma Cobasi daqui a um tempo, tá? Então, esse é o principal risco da Pets, minha opinião. Pessoal, Pets, small cap, margem baixa e está crescendo. Ou seja, depende de custo de capital, depende de juros futuro. Tá? Com o fechamento que nós estamos vendo pós-PEC da transição, pessoal, esse fechamento aqui está caminhando a passos mais lentos que os outros, mas caminhando, tá? A empresa tende a achar fundo. Achou. Tá? Qual que é o meu cenário para os juros, pessoal? No máximo, em fevereiro, eu tenho aqui o amarelo, tá? 13,32, 13,23, 13,5 é o mais forte e 12,92. Por enquanto, estamos parando de subir no 12,92 e o VWAP está em 13,5. Então, é importante ver aqui, tá? Que podemos ter mais 2 dias de estresse, tá? Mas o cenário e o meu alvo para os juros é de fechamento. E eu ponho aqui Haddad dependente, porque o Haddad hoje é ministro da Fazenda, e eu só acho que os juros vai fechar para além dos 11, para além do pós-eleição, tá? Ali em novembro, para além do pós-eleição, ali novembro, dezembro, tá certo? Se houver arcabouço fiscal até abril, está programado, e o mercado gostar, achar crível, e 2, reforma tributária. Então, para a gente fechar esses juros para além dos 11,75, precisa do Haddad conseguir aí não só apresentar, mas convencer e aprovar 2 pautas importantes. Arcabouço fiscal para substituir o teto dos gastos e também reforma tributária ficar no pipeline ali já sendo discutida. Tá? Enquanto isso, sofrência, mas a sofrência, pessoal, que já começa a achar fundo. Então vejam que os juros não renova a máxima e a Pets, no gráfico semanal aqui também, não renova a mínima. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas sem renovar a mínima. Beleza? Então isso é importante. Alvos, pessoal. Bom, o 5,76 é o alvo do começo do vídeo que eu falei para vocês. Bateu. Então, engenheiro de obra pronta. Temos o 4,57 e o 4,35 ainda como alvos para baixo. Mas toda essa região que eu coloquei de retângulo verde é uma região que eu acho de suporte muito importante. Tá? Muito importante mesmo. Então, gostaria de alocar recurso um pouquinho a mais se eu fosse investidor de longo prazo.
tá? Dentro dos 5,76 aos 4,35. Dali eu acho que não passa mais. Abaixo dos 4,35 eu quarenteno. Errei, 0 ou não compro mais. Qual que é o alvo, pessoal? O alvo sempre vai ser as regiões de IPO. Tá, então a gente vai estar falando aí de 9, 11, 12 reais ali como principais alvos. Eu não sei porque os pontos de IPO não estão nesse gráfico aqui, mas eu já trago para vocês. Vão estar aqui na parte de 9,75, aqui nessa faixa aqui, se não me engano, vai estar o IPO. Alvo nesse momento 7,42, 8,25, 9,56, 9,95. E como que eu chego em um bom alvo, tá? É olhando para as expectativas das últimas compras, tá? Compra de 40%, e essa aqui, mais robusta, né? 43%. Tá? Então, entre 40% e 43%. Ela já subiu de mínima a máxima, pessoal, 30%. Tá? Então, olhar para os 40%, tá logo ali, entre 7,42, tá? E 8,25. Esse é o primeiro fluxo de alta, pós-PEC dos benefícios, subiu 40%. Pós-PEC da transição, pessoal, tende a subir isso. Tá? Tende a subir isso. E aqui foi pós-PEC dos precatórios. Estou falando aí de janeiro, né? Dezembro, janeiro de 2022. Beleza? Então são esses 3 grandes fluxos que eu estou colocando. Então o alvo é 7,42, 8,25 no curtíssimo prazo e de olho nos juros. Olhou para os juros está indo em direção ao pré-eleição. Pessoal, a gente deve chegar nos 8,25, no 7,42 e ficar lá. Tá? A oportunidade dos 5,76 ficou para trás. Agora não, tá acreditando, o seu cenário aí de casa é que o governo não vai conseguir sinalizar boas condições para o mercado, sempre na ótica do mercado aqui, pessoal, tá? Para ser pragmático, aí os próximos alvos são 5,57, 4,35 e eu ponho uma condição aqui, vamos supor que a Selic vá para 14, aí ela renova a mínima. Beleza? Então é isso, pessoal, essa é a imagem da Pets no momento. Vejo vocês na próxima atualização. Um grande abraço, links na descrição. Tchau, tchau.